que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. É realmente muito bom estar aqui na nossa casa, né? Hoje que nós já tivemos um dia praticamente dedicado ao Espiritismo, né? Porque a gente foi fazer um seminário no Amor e Caridade, passamos a manhã toda lá, saímos de tarde, e ontem também, e hoje estamos aqui para falar de amigos e inimigos. Aqui dentro a gente não tem amigos, né? Inimigos, só tem amigos, graças a Deus, né? A não ser talvez alguns desencarnados que estejam por aí nos espreitando e tal, esperando um momento de invigilância nosso. Mas o fato é que amigos, inimigos, companheiros de caminhada foi um tema que me foi solicitado há algum tempo por uma outra casa. Eu fiz e hoje estou aqui fazendo na nossa, não tinha tido oportunidade ainda de fazer aqui, cobrindo a falta de um companheiro que não pôde comparecer. E começa com essa frase ali na frente, né? Bem estampada. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Palavras de Jesus, pela palavra de Mateus, né? Se atribuída a Mateus, capítulo 5, versículo 25. Nos convocando a reatar as amizades, reatar os laços, porque enquanto a gente está a caminho, ou seja, enquanto a gente está na mesma encarnação, enquanto a gente está lado a lado, a coisa é um pouco mais difícil. Ninguém nos garante o nosso destino depois, né, que passarmos para o plano espiritual. Pode ser que vá um para um lado, outro para o outro, um com uns afazeres, algum com a equipe, outro com outro. Um dia nos encontraremos todos. Mas para reatar, tem que ser o mais breve possível. E o mais breve possível é agora, enquanto estamos em caminhada. 20 de julho de 1969. O mundo estava com grande expectativa ante a possibilidade do homem pousar na Lua. No Brasil não tínhamos nem TV, a TV era em preto e branco, não tínhamos ainda TV a cores, lançada neste ano, mas chegada aqui ao Brasil de 1970 para lá. Mas as pessoas estavam à frente das TVs, né? Muita gente aglomerada nas janelas das casas, para ver esse episódio único, e inicialmente único, que nunca o homem havia pousado na Lua, em 30 de julho de 1969. Isso excitou a mente de muita gente. Muita gente pensou coisas diferentes. Mas um argentino, um médico argentino, Henrique Ernesto Febaro, teve a ideia de reatar amizades. Pensava ele que a chegada do homem à Lua poderia ser um marco para que isso acontecesse. E começou a enviar cartas. 4.000 cartas ele enviou, inicialmente para a América Latina, também cartas para Moçambique, e isso aí aos pouquinhos, uma vez que se fixou nesta região que eu comentei, isso aos poucos foi disseminando pelo mundo. Ao tal ponto que a ONU, Organização das Nações Unidas, tentou transferir essa data para 30 de julho, e sem sucesso, porque ela já estava firmada no dia 20 de julho, exatamente o dia em que o homem pousou a Lua. Pensava Ernesto Febaro que as amizades que nós atamos aqui na Terra, atamos com aqueles que estão ao nosso lado em caminhada, poderiam muito bem ser expandidas caso no futuro próximo o homem empreendesse viagens interplanetárias. Estava ele certo, estava ele correto. Isso aí já é quase uma realidade, né? A gente não fez ainda, oficialmente não há um contato estabelecido, não se trocou mensagens com seres extraterrestres, mas
há vida fora da Terra, isso aí a doutrina espírita nos coloca, a ciência já coloca também, de que nesses bilhões de planetas pelas galáxias afora, né? Devem, com certeza há vida, outros tipos de vida. E por que não a amizade também aí? Pensou Henrique Ernesto Febaro, o mundo adotou e nós estamos no dia 20 de julho enviando nossas mensagens por conta disso, às vezes sem tomarmos ciência da noção, da dimensão que teria esta data, que pode ter essa data, que a gente pode fazer com que ela perdure. Mas a amizade não é para uma única data. A amizade é para sempre. O bom amigo é aquele que nos socorre a todos os momentos, aquele que está conosco nos momentos bons e nos momentos ruins. Um filme lançado em 1985, chamado Inimigo Meu. Quando às vezes eu comento, as pessoas falam, mas era um filme tão bobinho, né? E de fato era um filme assim lúdico, bastante descontraído em determinados momentos, mas tratava alguma coisa que Henrique Ernesto Febaro já tinha previsto. Ele previu a amizade, mas aqui não era propriamente uma amizade. Falava de dois guerreiros, de planetas diferentes, um da Terra e outro de outro planeta, que não me lembro o nome agora, 1985, faz um tempinho, mas de outro planeta, E eles guerreavam, já tinham tido contato antes, guerreavam sempre, mas numa dessas batalhas, as duas naves são avariadas e eles caem num planeta aparentemente deserto. Não tinha ninguém, só os dois. E como sobreviver se cada um tinha habilidades específicas? Tinham que combinar forças, senão não seria possível a sobrevivência naquele planeta. E assim, meio que na marra, forçadamente, essa amizade foi se consolidando, aos trancos e barrancos, mas foi se consolidando. Não vou aqui entrar em detalhes, mas é muito interessante que vejamos este filme, porque esse filme, ali muito metaforicamente, mas ele trata exatamente da aproximação de duas pessoas que não se gostam mutuamente, a princípio, mas que ao longo da convivência passam a gostar. Diz o ditado popular que a gente só gosta daquilo que conhece. E se a gente não se permite conhecer o outro, não há possibilidade, então, de gostar do outro. A gente tem que se permitir conhecer as pessoas, lidar com as pessoas. A gente espera encontrar no outro sempre alguém perfeito, mas nós mesmos não somos perfeitos, Então, ali tem uma cena do filme onde os dois estão convivendo, no acampamento deles, tendo que trocar figurinhas, inclusive que falar das tradições de um para o outro, porque um temia que o outro viesse a falecer naquele processo e que teria que contar para os restantes, quando fossem socorridos, sobre aquele que sucumbiu, contar o que aconteceu com ele. E, de fato, eles começaram a trocar por conta disso. Um jogo de interesses inicialmente, que depois se desdobra, mas eu não vou matar aqui totalmente o filme. Eric Lomax foi um engenheiro inglês, capturado pelos japoneses em Singapura, Foi torturado por Magashi Takashi, ao ser capturado durante a construção da estrada de ferro que ligaria Mianmar ou Birmânia à Tailândia, Ligaria a Birmânia à Tailândia, Essa região ficou muito conhecida no outro filme antigo chamado A Ponte do Rio Kwai, Foi um filme clássico, Muita gente aqui já viu, os que têm a juventude mais desgastada, porque os jovens não querem saber de filme antigo, Mas é interessante que a gente veja, porque é uma situação geográfica
muito interessante, e a situação social também interessante da gente examinar sob a ótica do cineasta, que a história já fala, há vários livros com vários temperos diferenciados, mas é bom que a gente veja todas as fontes para que a gente tire nossas próprias conclusões. O fato é que esse engenheiro, que estava trabalhando nesta estrada de ferro, na construção desta estrada de ferro, que fora projetada pelos japoneses, diga-se de passagem, mas que durante a Segunda Guerra Mundial ele é capturado e aí fica a serviço dos japoneses, a serviço entre aspas, não por vontade própria, com chicote mesmo, né, foi escravizado e obrigado a construir, a ser operário nesta estrada de ferro, né? A data de lançamento desse filme, Uma Longa Viagem, é um filme sobre esse fato, Uma Longa Viagem, foi 18 de dezembro de 2014, né? Tem ali os atores, que é o diretor, não fala do diretor ali, né? Nicole Kidman está ali, Colin Firth. É um drama, biografia, é uma biografia, mas é um drama, mas é gostoso de se ver, né? Não vou aqui também matar esse filme, mas vou aguçar a curiosidade de vocês, que esse filme aqui a gente ainda encontra. Netflix, né, passa de vez em quando na TV, a cabo, e até na sessão da tarde já passou. É um filme muito bom de se ver. O outro é um pouquinho mais difícil, mas a gente encontra no YouTube. Olha eu aqui dando as dicas, né? Bom, mas são dicas, já são filmes que caíram, não é pirataria, porque já é de domínio público, né? O primeiro que eu citei. Quando se fala em amizade, fala-se em sentimentos, né? E o sentimento, né? As pessoas sempre procuraram desvendar esse tal de sentimento. Por que a gente tem aversão a uma pessoa? E por que a gente gosta de uma outra pessoa? Às vezes, gostei de graça de fulano, porque gostar devia ser mesmo de graça. Porque gostar pago não é gostar, né? É interesse. Mas a gente diz no popular, gostei de graça de fulano. Gostou por quê? Alguns estudiosos teceram suas teorias a respeito disso, né? Um deles está aqui, Abraham Maslow, Lincoln era o último nome? Não, Maslow era o último nome dele. Abraham Lincoln Maslow era o nome dele total. Então ele trouxe para a gente, ele estudou a mente humana, estudou o comportamento humano durante bastante tempo, a vida dele quase que toda dedicada a isso, a vida profissional, né? E ele disse que nós nascemos já com alguns conceitos, alguns sentimentos que são inatos no homem, ou seja, a pessoa nasce com aquilo. De onde vem? Não sabia ele, nós sabemos que nós temos reencarnações anteriores e através dessas reencarnações a gente vai tendo as convivências e nessas convivências a gente vai fazendo laços de amizade que numa encarnação futura não nos lembramos, mas a gente teve esse contato no passado e a gente sabe disso. Dizia ele que a gente nasce com esses sentimentos positivos, um conjunto de sentimentos positivos e um conjunto de sentimentos negativos. Sentimentos positivos tais como justiça, honestidade, beleza, verdade, vigor, o poder não abusivo, humor, ordem, inteligência. E sentimentos negativos, que poderiam ser injustiça, morbidez, feiura, falsidade, fraqueza, engano, caos. Quando nós notamos uma pessoa com o nosso conjunto, cada qual tem o seu conjunto, né, de fatores positivos, de características positivas, nós tendemos naturalmente a gostar, né, de primeira vez daquela pessoa. E quando notamos uma pessoa com uma ou mais destas características negativas, a nossa primeira atitude é de repúdio, né, contra essa aproximação. Nós mantemos distância dessa pessoa. Dizia ele também, se nós notamos uma pessoa com as características positivas, mas se esta mesma pessoa consegue acumular uma das características negativas, também é o suficiente para que a gente a coloque de lado, como se a pessoa tivesse que ser perfeita. Nós queremos esse modelo perfeito, mas esse é um modelo ainda muito distante da nossa realidade, né? Então, por exemplo, se nós
gostamos de tudo aquilo ali, uma pessoa honesta, bela, né? Mas se a pessoa tem, sei lá, uma fraqueza, ela é uma pessoa injusta, por exemplo, e nós não toleramos injustiça, a gente tende a botar aquela pessoa de lado. O fato é que isso mexe com o sentimento humano, né? A reencarnação consiste em nascer, viver e morrer. A vida consiste para quem acredita na reencarnação e para quem não acredita também. Até o materialista sabe que ele vai nascer, que ele vai viver e vai morrer. E ao longo desta fase, viver, desta fase intitulada vida, vida útil, para o materialista ele tem que realizar tudo a que se propõe, tudo naquela fase, porque ele não vê perspectivas após a morte. Há religiões, né, outras religiões que não a nossa, que acreditam em destinos definitivos. Se você foi bonzinho, você vai para o céu, se não foi, vai para um local intitulado inferno, ou seja, nunca mais se encontra e aí por diante. Não é assunto do nosso tema hoje. O assunto é que nós, espíritas, acreditamos nessa erraticidade, esse período desencarnado, onde nós estamos libertos do corpo físico, e esta liberdade nos propicia reatar laços de amizade que porventura encontremos enquanto desencarnados. E encontramos de fato, porque quando somos desencarnamos, nós vamos ter com aqueles que nos são caros, geralmente, se nós não pisamos muito na bola e tal, senão do lado de lá vai estar uma turma nos esperando exatamente para nos obsidiar, coisa que nós fizemos com eles certamente em épocas pretéritas, né? Talvez até na vida durante a encarnação. A erraticidade é um período importante para o ser humano, para o espírita, até para o não espírita, só que ele ainda não sabe, né? Um dia ele vai saber. Aí um dia renascemos. Mas o que acontece mesmo nisso, a gente vai ver aqui. Esse renascimento, eu juro para vocês, eu tentei achar outra fonte, tentei achar outra descrição, mas não achei. A que mais se acha é a reencarnação de Sigismundo, que é um dos capítulos de Missionários da Luz, né? Missionários da Luz. É que de vez em quando eu troco para Caminho da Luz, que não tem nada a ver. Missionários da Luz. De tanta luz a gente fica até ofuscado, né? Haja luz no espiritismo, né? Ou seja, então, ali, neste livro, neste capítulo especificamente, relata uma reencarnação entre duas pessoas que se detestaram num dado momento da vida, numa vida passada. E é complicado para a espiritualidade resolver isso, para terceiros resolverem um problema que é nosso. Tanto que no início, Mateus, através de Mateus, nos convocando a reatar as amizades quando estamos a caminho com aquele com quem tivemos alguma desavença, né? Mas vamos ver como isso se deu rapidamente. Não vou ser textual porque o nosso tema é extenso, né? André Luiz estava em aprendizado em todas as obras, né, do plano espiritual. Ele tinha sempre um instrutor, e naquele caso o Alexandre foi com ele para observar como se dava esse tipo de reencarnação, né, de aproximação de dois espíritos que não se gostavam, né, que não se detestavam. Então eles vão visitar a casa de Adelino e Raquel em espírito. Lá também tem outros espíritos, né? Aqui tem um espírito, né, que já estava em trabalho. Os recebe e eles ficam num aposento ao lado, conversando com aquele que iria reencarnar, que é Sigismundo, né? Sigismundo abatido, preocupado também com a reencarnação, porque para reencarnar para um espírito, né, nesta situação principalmente, é tão penoso quanto para qualquer um de nós desencarnar. Ainda mais se nós pisamos muito na bola, a gente já sabe que o nosso futuro pode ter ali alguns problemas, alguns tropeços e tal, a gente já tem aquele receio, porque a gente do lado de lá vai estar sem máscara nenhuma, vai estar exposto a tudo da nossa vida. Então, o espírito, para reencarnar, uma vez que ele está reencarnado, ele também tem os seus problemas, seus anseios, né? E os seus medos. Enfim, ele está ali com medo, os desencarnados, os mentores, ele consolando, André Luiz também observando, né? E observa o casal
o casal, a família, onde ele reencarnaria conversando. Naturalmente, a mulher queria um segundo filho, já tinha um, e o marido andava dando suas pisadazinhas na bola e tal, não dava muita atenção à família, à esposa. Estavam tomando o café da manhã e estavam naquela discussão familiar. E na discussão, os espíritos tentando intuir Adelino a aceitar, a receber a intuição, porque o espírito também ele pode não receber. Se ele não está sintonizado, ele repele a tentativa de aproximação. Mas aí os espíritos lançam mão dos outros recursos. Quais seriam esses recursos? A família. Então eles tentam intuir o garotinho que está ali ao lado. E o garotinho aparentemente não estava prestando atenção na conversa, mas quando os pais estão ali conversando, ele se mexe na conversa dos pais. E aquilo chama a atenção de Adelino, mexe com os sentimentos de Adelino, e Adelino promete para a esposa que naquele dia retornaria mais cedo e tal, para que eles ficassem, pernoitassem junto e tal, conversassem, e assim faz. Né? Volta, sai com essa promessa, e ao retornarem, eles estão ali orando, possivelmente são de outras religiões, estão ajoelhados, não é um hábito do espírita, mas isso aí acontece com toda a família, não precisa ser espírita não, né? Esses espíritos estão ali no processo reencarnatório sempre. Então está ali a família orando antes de dormir. Durante o sono, sabemos que desdobramos. E o que é desdobrar? Desdobrar é quando você deixa o seu corpo ali inerte na cama e você sai. Você sim, porque nós somos o espírito. Nós saímos com perispírito e espírito e vamos ter, ou com os nossos mentores, com a nossa área de interesse, ou com, né, quem leva uma vida mais leviana, mais desregrada, vai estar também na orgia, né? Que tem também no plano espiritual, aqueles que são afins vão estar também por ali querendo divertimento, fácil. Enfim, está ali a Raquel sai e vai estar com a sua avó materna, né? A sua avó, no caso, sua mentora ali naquela situação, tentando intuí-la nesse processo reencarnatório, ajudando-a. E ela sai, quem está encarnado sai ligado por um fio prateado. Porque aquilo ali, quando a gente diz que o perispírito sai com o espírito, não é como sair do corpo e largar o corpo ali, tadinho, sozinho, abandonado. Ele fica ali ligado, né? Imagine um chiclete, que você vai esticando um chiclete que não arrebenta nunca, né? Esticando é mais ou menos assim, esse cordão fluídico, né? Ligando o corpo, a parte sensorial do corpo, né? Toda, porque a qualquer momento esse espírito pode ser chamado de volta. Chamado não, ele mesmo vai, ele recebeu, né, qualquer sensibilidade no corpo, ele volta, às vezes até rapidamente. E assim foi. Adelino, ao sair, olha no entorno assustado. E assustado por quê? Porque ele viu ali Segismundo. E Segismundo, numa reencarnação passada, qual foi esse problema que ocorreu com ele? Tirou a vida dele. Tirou a vida porque num triângulo amoroso, ele também era casado com aquela moça que reencarnou como Raquel, e num triângulo amoroso ali, ele se meteu no meio, nessa briga, nessa disputa por Raquel, ele tira a vida de Adelino. E agora ele, casado com esse espírito, reencarnado como Raquel novamente, tinha uma família relativamente normal, consistente, e ia receber, em tese, um inimigo em casa como filho. Como? Ele se assustou quando viu, né, Segismundo. Aí entram os bons espíritos, né, com passos, com fluidos, enfim, acalmando Adelino, de modo que eles conseguem, no plano espiritual, refazerem as pazes, né, mais ou menos se aproximarem, né. Então um pede perdão ao outro e aí por diante, né. Aí eles saem dali dessa etapa concluída, né, mas voltam com um plano reencarnatório, tem um plano traçado, um conjunto de espíritos. Mas aquele que vai reencarnar também pode dar o seu palpite, se ele assim é uma pessoa com algum discernimento, algum entendimento, ele pode optar pelo gênero de prova. Eles estudam o plano reencarnatório para verem como vão proceder esse processo. Está ali Segismundo, já preparado para que seu perispírito seja, né, receba os preparativos necessários para essa reencarnação. E qual é esse preparativo? Esse preparativo, primeiro, é o convencimento, o passe, o diálogo e tal, muita conversa,
né? Promessas de que não vai abandonar e aí por diante, que vai estar sempre junto. Mas tem o processo propriamente dito, que é da redução perispiritual. Então esse perispírito vai se reduzindo, porque o bebê, ele nasce pequenininho, né? Isso aí é mais dissecado em outras obras espíritas, nós não vamos entrar aqui nesse processo, tá? Mas ele é reduzido e sua mente apagada. Sua mente apagada por quê? Para que ele não se lembre de Adelino ao reencarnar, né? E Adelino, por sua vez, uma vez encarnado, quando ele retorna ao corpo, ele também não se lembra que ele recebe aquele bebezinho bonito e tal, né? Completamente gracioso, como qualquer criança, e ele gosta de primeira vez daquele bebê, porque não sabe que ali naquele bebê está habitando o espírito, né? Está o espírito, aquele é o espírito daquele que fora seu algoz numa encarnação pretérita. Então, ocorre essa aproximação ainda no plano espiritual, ele na mão dos pais e tal, aquela conversa toda, a mãe recebe no colo, afaga, isso no plano espiritual, estão ali ligados pelo cordão prateado. Tem o processo propriamente dito, após, né, a conjugação carnal, a parte sexual do processo, tem a fecundação propriamente dita, aí as pessoas ficam com medo assim, mas aí os espíritos vão estar me olhando assim? Não, não é assim. Para o espírito isso aí pouco importa. É a mesma coisa de a gente olhar, talvez, o relacionamento sexual de dois marimbondos, né? Um casal de marimbondos, o que é que tem isso a ver? Não importa, para a gente que isso não quer dizer absolutamente nada. Para o espírito isso também não quer dizer. Para o espírito evoluído, os mentores que estão trabalhando nesse processo. Deixa o casal à vontade, aí ocorre o processo. No momento da fecundação, há essa ligação. Primeiro, essa seleção do espermatozoide, né? E se tiver mais de um óvulo, o óvulo que vai ser fecundado e tal. Essa seleção e essa ligação também do espírito reencarnante, do perispírito dele, a esse processo. Diz-se que, e há obras que documentam isso, que até os 12 anos esse processo não se completa na íntegra. E é um fato, porque a criança, geralmente, ele se desprende do corpo, mais facilmente, e ele consegue, às vezes, ter amiguinhos espirituais que os pais não veem, dão até bronca quando não entendem e tal, porque ele não está totalmente ligado, ele faz essas viagens, coisa que nós, já adultos, temos dificuldade e fazemos com mais facilidade quando estamos desdobrados. Há outros processos, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Após a fecundação e tal, tudo ocorre normalmente, e eles vão para outra atividade, porque espírito também trabalha, desencarnado trabalha, eles vão para o trabalho que não vieram ao mundo a lazer, né? Mas eu falei daquele período de erraticidade, não foi à toa. Voltei ao processo reencarnatório, não foi à toa, que eu vou citar um episódio, tão logo tome um gole d'água, senão quem desencarnará aqui sou eu mesmo. No livro Nosso Lar, né, muita gente já leu. Quem aqui nunca leu? Não é quem viu o filme, não. Quem nunca leu Nosso Lar? Poucos não leram. Olha, quem não leu, eu convido, faço um convite. Todas as obras dessa série, A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, são boas. Todos os livros são boas. Mas este foi o primeiro livro da série e, de fato, é muito interessante. Tem coisas lá que não tinha no livro. E no livro fizeram uma misturada de alguns livros, num só, um combo, para poder ficar uma coisa mais palatável para aquele leigo, aquele que nunca ouviu falar de espiritismo. Então fizeram isso no filme, no livro não, no filme. Tá aqui minha voz, minha consciência me chamando aqui, minha esposa, né, consciência encarnada, me chamando a atenção. Eu estou cansado, gente, foi ontem palestra, hoje seminário, agora palestra, né? E eu estou realmente um pouco cansado, me perdoem as falhas, né? Então, no filme houve ali essa mistura, né? Coisa que no livro não tem. Então, no livro também tem um episódio que eu acho fantástico, para mim é um dos melhores episódios do livro, né? Que é o fato de André Luiz encontrar ali uma pessoa que ele brincava quando estava encarnado e era criança, ele brincava com essa pessoa, com esse garoto. E os pais o pai desse garoto e o pai de André Luiz tinham negócios.
Mas acontece que o pai desse garoto devia algum dinheiro ao pai de André Luiz, e o pai de André Luiz parece que era um cobrador severo, né? E acabou a família desse rapaz, que era o Silveira, a família dele ficando na miséria, tendo que se mudar. Por conta disso, gerou uma inimizade de uma família com a outra. E ele lá reencontrou quem? O Silveira. Logo conheceu, porque desencarnado parece que a gente tem até um código de barra, um QR Code ali, né? Que bateu, já está ali tudo que é informação, né? Então conheceu o Silveira, mas veio na mente dele aquela lembrança: poxa, nossas famílias ficaram inimigas, como que eu vou me aproximar dele? E ficou dando voltas, contornando para não se aproximar, até que num dado momento não teve jeito, né? A espiritualidade é sábia, fez com que os dois se aproximassem. E ele esperando que Silveira fosse lhe dar uma reprimenda, alguma coisa assim, ou fazer algum queixume, mas nada. O Silveira o recebe com saudade, de braços abertos, né? E é um relacionamento muito legal, falando que nada, isso não teve importância não, isso foi até muito bom para mim, que aprendi a trilhar outros caminhos, fizemos outras coisas, tivemos outras alternativas, foi ótimo para mim. E isso aí, na visão de André Luiz, ele não tivera até então uma visão semelhante. É muito legal a gente ver isso, porque às vezes acontecem coisas na vida da gente e a gente acha que aquilo ali foi a maior das desgraças, né? E a gente toma aquilo como um fato negativo, quando na realidade nós conhecemos muito pouco da realidade e o que está por trás daquilo, que a espiritualidade planejou. Muitas coisas acontecem por nossa invigilância mesmo, mas por trás daquilo, de uma lição, de um fato ruim, sempre pode sair uma lição boa. Então, eu recomendo a leitura, né, de Nosso Lar e de toda a série, mas Nosso Lar em especial. Questão 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Ou seja, unidos pelo amor, não tem jeito, porque o espírito não se engana. Nós podemos nos enganar uns com os outros, porque nós vemos a aparência, a máscara que a pessoa está vestida no momento, né? Mas nós não vemos as intenções da pessoa. Mas quando a gente vê a intenção, a gente conhece mais profundamente a pessoa, por isso que a primeira vista nunca é a melhor vista, porque a gente não conhece profundamente. Bom quando a gente se aprofunda um pouco mais no relacionamento e a gente passa a conhecer o outro, aí às vezes a gente passa a gostar até de quem a gente não gostava. Amizade. Questão 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Queria saber, Allan Kardec perguntando aos espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 297, se quando desencarnado, no plano espiritual, se perdura a amizade atada na Terra durante encarnado. E respondem os espíritos: sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Porque há amizades que originam-se de relacionamentos voláteis, né? Um relacionamento casual. Por exemplo, eu viajei a trabalho para um local. E lá, naquele ambiente de trabalho, me relacionei com as pessoas, fiz um relacionamento, arrumei uma amizade, mas me afastei daquele meio e durante a minha encarnação nunca mais vi aquela pessoa. Aquela amizade não foi um laço, né, muito profundo, foi casual e pode ser que eu me afaste dessa pessoa por não me lembrar, talvez, por uma falta de um laço mais apertado. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa, foi o caso citado. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Ora, gente, o que mais nos atrapalha é o egoísmo, o orgulho. O amor próprio está ali no meio, misturado, né? Vem do orgulho, do egoísmo, né? Esse amor próprio, que é necessário que nós tenhamos amor próprio também, claro, né? Nós temos que nos amar o outro como a nós mesmos. Só que
a coisa tem que ser muito bem dosada. Nós não podemos querer para o outro algo que não queremos para nós. E quando a gente tem essa dose mais ou menos equilibrada, a gente consegue fazer amizade com muito mais facilidade. Há ali uma charge, né? Uma pessoa repreendendo dois que estavam brigando. Vocês não devem brigar, devemos amar nossos inimigos, né? E o outro diz, ele não é meu inimigo, ele é meu irmão. E entre irmãos acontece muitas vezes, né? De haver ali umas contendas, umas briguinhas. Briguinha não, tem até casos de inimizade grandes. Mas isso aí é natural mesmo de existir. Por quê? Porque nós temos, a gente falava da reencarnação, nós temos a reencarnação simpática, que é aquela onde o espírito reencarna numa família com quem ele já conviveu em outras épocas, com quem ele já foi amigo em outras épocas, mas as reencarnações antipáticas, quando ele reencarna numa família com quem ele nunca conviveu ou de quem alguém não gostava dele num dado momento, né? Isso acontece por quê? Será que Deus fica de brincadeira, os espíritos de brincadeira com a gente? Não. Isso acontece porque para nos dar lições, ou para aquele que está reencarnando, ou para a própria família. Essa convivência, esse choque de realidade, isso aí é necessário muitas vezes, porque às vezes o espírito não caminha por si só, ele requer um empurrãozinho, esse empurrão a espiritualidade sabe muito bem dar quando é necessário. Bom, muitos dizem, está lá na codificação, fulano nem parece ser meu irmão. E nesses casos de reencarnação antipática, realmente não foram a encarnação passada. É nesta, na atual, mas em outra não tinha sido ainda, né? Como surgem as inimizades? Olha só que coisa legal. O cara está dando uma rosa, mas por trás da rosa, olha a sombra ali na parede, né? Não é rosa coisa alguma, tem uma arma ali, né? É assim que surgem as inimizades. Orgulho, inveja, falsidade, intolerância, egoísmo, ignorância, né? Todos esses defeitos que quem tem? O outro tem também, mas nós temos também, né? Nós temos esses defeitos aí. Se não tivéssemos, não estaríamos encarnados no mundo de provas e expiações. Se estamos no mundo de provas e expiações, é porque somos criaturas imperfeitas, ainda com esses defeitos aí, por serem amenizados ao longo das reencarnações, até que sumam, né? É difícil, mas não é impossível. Aprendestes a mudança de paradigma ali, aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Palavras de Jesus, está através de Mateus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Difícil essa missão, né? Muito difícil, mas Jesus nos recomendou que assim fizéssemos. E recomendou, não foi só recomendação, não. Ele próprio fez, né? Ele recomendou, inclusive, que apresentássemos sempre a outra face. E muitos levam isso ao pé da letra. Um certo amigo meu, certa vez, disse, olha, eu aprendi a dar a outra face. Aprendeu, mas que bom, meu irmão, pensando que ele estava seguindo o ensinamento de Jesus. Aprendi a dar a outra face, sim, porque eu já estava quase ficando cego desse olho aqui, né? Toda vez que meu primo arrumava briga, ele que era fortão, né? E eu magrinho, raquítico, a pessoa vinha, em vez de bater nele, batia em mim. Era só no olho esquerdo, já estava prestes a perder o olho esquerdo. Aí resolvi, não, para aí, vou virar a outra face aqui, senão vou acabar ficando cego. Entendeu erradamente. Dar a outra face não é isso. É apresentar o seu outro lado. Se foi agredido, né? Se foi injuriado, apresente o seu lado bom, né? Um lado mais de se acomodar naquele momento, a resposta virá a longo prazo, a coisa, eu tenho que responder com amor, né? Quando me atacam. É difícil? É. Tanto que Jesus, quando recomenda que nós nos reconciliemos com os nossos inimigos, né? E recomenda ainda na codificação espírita, diz que
reatar a amizade com um amigo é obrigação nossa, essa amizade fica até mais fortalecida, mas com o inimigo é dar uma prova, né, de que você está melhorando na vida, quando você reata uma amizade com o inimigo. Ou seja, a aproximação é necessária, mas Jesus sabia da nossa limitação, que nós não iríamos abraçar o nosso inimigo, uma vez reatada essa amizade, esse relacionamento, do mesmo modo que abraçamos um irmão de fato, um pai, uma mãe, mas é não desejar um mal a este e sempre que puder ajudar. Sempre que puder ajudar. Aí ele verá que você, né, não é uma figurinha tão indesejada assim, e essa aproximação ela vai se dando naturalmente. É assim que a coisa funciona. Inicialmente, o primeiro paradigma é este. Nós mostramos os dentes como aquele cachorrinho que ali está, né? Nós somos reativos. Alguém te espeta, você espeta de volta. Talvez com um espeto um pouquinho maior, né? Que é para machucar mais. É a primeira reação. Mas não foi o que Jesus recomendou. Jesus recomendou que nós tivéssemos calma, cautela, que respondêssemos com amor, com paciência. Então, trocássemos os sentimentos por um sentimento bom, um sentimento de convivência, conviver, né, com as adversidades, conviver com os diferentes. Isso é ótimo. A gente conviver com os iguais não tem graça nenhuma, porque é muito fácil. Conviver com quem tem diferenças conosco, aí está a grande questão. As sogras que o digam, né? É brincadeira, hein, gente? Mas as reencarnações são exatamente para misturar as famílias. E essas misturas não são por um motivo, às vezes por uma adversidade mesmo, elas se misturam. E acontece sempre a predileção mais de um lado, a predileção de um filho. Isso não é bem entendido e aí por diante. E Jesus vem com as suas lições, seus exemplos. Reconciliação. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Né? Botou logo uma moedinha bem pequenininha, a coisa mínima, onde não tiver pago tudo. Porque enquanto nós não tivermos pago tudo, nós seremos sempre cobrados. E quem vai nos cobrar? É o que veremos agora. Reconciliai-vos, reconciliar, estabelecer a paz, tornar amigos, né? Pessoas que se malquistaram, né, ao longo da vida, se tornaram inimigos, fazer deles amigos. Congraçar, harmonizar, fazer as pazes. Isso está no Aurélio, tirei do Aurélio, mas está em qualquer dicionário, algo semelhante, tá? O mais depressa possível. Significa que devemos fazer agora, não é amanhã não, é hoje. Né? Enquanto o nosso desafeto está vivo ao nosso lado. Pois daqui a 1 minuto pode não estar mais. Espero que ninguém desencarne aqui agora, nesse minuto aqui. Deixe pelo menos descer daqui, né? Bom, pode ser até que seja eu, né? Adversário. Quem é nosso adversário? Indivíduo que luta contra um inimigo, indivíduo que se opõe a um opositor, antagonista, rival, concorrente, também está nos dicionários, tirei do Aurélio. Enquanto estás a caminho com ele. E que caminho é esse? A reencarnação, quando nós estamos na mesma reencarnação. Parentes, amigos, adversários, né? Políticos, enfim, todos, reatar as amizades. Porque uma vez que estejamos desencarnados, não terá político, não terá genro, não terá sogra, nós seremos todos irmãos. Né? Então isso aí são posições transitórias durante a reencarnação. É prudente que nós façamos agora. É mais fácil para nós fazermos agora. Senão vamos dar mais trabalho para os nossos amigos espirituais. Quem é o juiz? O juiz é a nossa consciência. E muitos tomam isso ao pé da letra, essa passagem bíblica, pela lavra de Mateus, atribuída a Mateus, né?
que segundo de Mateus, haverá um juiz que está ali, né, sentenciando com aquele martelo, né, você para lá, os bodes para a esquerda, as ovelhas para a direita, ultrapassagem, né, e aí por diante. Não sei por que tanto preconceito com bode. No Nordeste ele é até muito bem desejado, né, tem até a tal buchada famosa, o bode, gostam muito de bode lá, mas na Bíblia, o bode para a esquerda e as ovelhas para a direita. Não é ao pé da letra, minha gente. Isso são metáforas. Metáforas, a gente não pode interpretar ao pé da letra. Do mesmo modo que não estará lá nenhum juiz apontando, olha, você fez isso, está vendo? Aquilo ali que você fez com a sua mãe, olha, apontei para a senhora, mas foi por acaso, foi nessa área aqui, né? Então, aquilo que você fez, não tem nenhum juiz, o juiz está aqui, ó. Por que que está aqui? Porque enquanto a gente está encarnado, nós somos cerceados pelos nossos sentidos. Ou seja, nós vemos o que queremos ver, ouvimos o que queremos ouvir, né? Mas desencarnado, o que acontece com nossos ouvidos, com nossos olhos? Nós estaremos vendo com os olhos da alma, né? E aqui só quem tem o fenômeno de dupla vista consegue ver com os olhos da alma. Nós estaremos vendo com os olhos da alma, estaremos ouvindo com os ouvidos, né, da alma. Então, tudo terá mais nitidez para a gente. Então, nós saberemos onde erramos, ninguém vai nos apontar. Nós mesmos vamos nos apontar os erros. E nós mesmos vamos solicitar daqueles que estão orientando a nossa reencarnação, elaborando o nosso plano reencarnatório, para passarmos por aquelas provas nas quais fomos reprovados. Não tem nenhum juiz fisicamente, né? Esses mouros da vida ficam nos tribunais terrenos, não nos tribunais celestes, porque o tribunal celeste nós levamos nosso próprio juiz, que é a nossa consciência. Ministro da Justiça, né? Não vos entregue ao ministro da Justiça. Quem é esse ministro da Justiça, meu Deus? Né? O ministro da Justiça não está, os últimos não têm estado muito bem na fita e tal, mas a gente está falando do ministro da Justiça terreno. Que ministro é esse que ele fala? Ministro é a lei de causa e efeito, gente. Tudo que se faz, volta para a gente. Tudo ricocheteia, né? E volta para a gente. Tudo, né? Se você emana o bem, aquele bem volta para você. Se você emana o mal, aquele mal volta para você. E às vezes volta até ali ainda com uma carguinha um pouco maior, né? E você que já está, muitas vezes, fragilizado, você acaba tombando com aquele mal que você mesmo originou. Então a coisa funciona assim. Então essa lei de causa e efeito é o tal ministro da Justiça. E a prisão, para que não sejais metido em prisão. E que prisão é essa? Prisão para nós encarnados é a tal reencarnação. Nós estamos reencarnados, muitas vezes a gente não se dá conta de que isso aqui é uma oportunidade. E achamos que essa expiação, que nada mais são do que as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, e essas dificuldades que nós mesmos, quando estávamos desencarnados, solicitamos passar por elas, pelos gêneros, principalmente nós escolhemos, não escolhemos uma a uma, mas sim o gênero, de modo mais genérico. Mas aí, essas expiações, nós achamos que aquilo ali são castigos. E não são castigos, né? São oportunidades. A reencarnação é uma oportunidade e não uma prisão. Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um tópico chamado a melancolia. E nesse tópico, os espíritos nos dizem que certa vez somos acometidos de certa tristeza. E não sabemos por quê. Porque a nossa vida vai relativamente normal. Por que esse sentimento de tristeza? E nos esclarece os espíritos que esses sentimentos são porque a gente lá no subconsciente, ou seja, lá na nossa parte memória espiritual que a gente não tem acesso em vigília, né? A gente se lembra, né, no subconsciente daqueles instantes em que nós estávamos desencarnados, nós não tínhamos as limitações do corpo físico, não tínhamos aquela dorzinha após os 50, quando você bota o pé no chão da cama, dói do calcanhar até a nuca, né? Não tinha nada disso. Então, a gente se lembra daquela época de desencarnado, então aquela tristeza vem naturalmente, mas que a gente combater com a certeza de que a reencarnação não é prisão.
A reencarnação é uma oportunidade da gente melhorar, de reatar, inclusive, as amizades com aquelas que nós desfizemos por invigilância nossa. E o ceitil, a moeda de cobre citada no Novo Testamento, era de menor valor. Ele usou algo pequeno, né? Usou até que seja que a gente tenha quitado o nosso último débito, né? Até, a partir daí a gente vai poder, né, ser feliz plenamente, porque a gente vai ter só amigos, né? Até então, até a gente não quitar esses débitos todos, a gente vai ter alguém, certamente, que não nos tolera. Nossos inimigos a gente tem na família, no trabalho, os encarnados, desencarnados, obsessores, né? O que são os encarnados facilmente a gente vê, mas os desencarnados a gente tem? Tem. A gente viu, por exemplo, que Adelino, quando desdobrado, né? O que é que ele viu? Viu uma pessoa que fora seu inimigo. Então nós temos esses inimigos. Temos obsessores, inclusive, que escolhem ali, olha, naquele corpo, eu te encontrei, às vezes vem na reunião mediúnica, eu te encontrei, demorei, mas te encontrei, você está aí, vou te perseguir, vou minar a tua família, não sei o que lá, sempre com ameaça. Inimigo só quer o nosso mal, então primeiro ele vai pegar, tentando nos desestabilizar. É uma abordagem clássica de obsessores, né? Então, esses obsessores são desencarnados, maldosos, que não nos querem bem, que nos encontrando, eles tentam nos obsidiar. Tem essa obsessão de desencarnado para encarnado, que a gente está aqui citando, essas que a gente trata geralmente nas reuniões mediúnicas, mas tem também as de desencarnado para desencarnado. Quando um espírito desencarnado, ele encontra outro desencarnado, inimigo seu, e não está nem afim de reatar a amizade. O que ele faz? Ele continua a inimizade no plano espiritual também. Isso também acontece. Então, há um ditado, esse ditado geralmente diz para exterminar os inimigos, né? O popular, o cara que gosta de guerrear, quer acabar com tudo, materialista naturalmente, diz assim, olha, eu vou acabar com a cobra, que matando a cobra eu acabo com o veneno, mato o excesso o veneno também. Isso é um erro, porque a vida ela é perene, a vida não cessa com a morte do corpo físico, no lado de lá vão se encontrar, né? Estava ali André Luiz se reencontrando com Silveira, nós nos reencontraremos com outras pessoas que também talvez não tenhamos procedido muito bem ao longo da vida. Então o veneno não cessa, ele perdura no plano espiritual também. Isso é falso, não caiam nessa. Essa frase não está de acordo com a realidade. A obsessão ela pode ser simples, chegar a uma fascinação e até uma subjugação. Simples é aquela ideia fixa que é colocada na nossa cabeça, vem aquela ideia de vez em quando, e a gente sabe que aquilo não é nosso. A gente acaba fazendo até coisas, né, mas a gente sabe, isso não é meu, essa coisa não é minha, isso é uma ideia que surgiu, isso não pode ser meu. Então você cai em si, você pode combater com facilidade, né? Mas ela pode piorar um pouquinho? Pode piorar um pouquinho, claro que pode piorar. E piorando, ela pode se tornar uma fascinação. A diferença da fascinação para a obsessão simples é que na fascinação, essas ideias também são colocadas na cabeça. Mas o obsidiado, em vez dele saber que a ideia não é dele, ele tem certeza de que a ideia é dele, ele acha que aquilo é o certo. Richard Simonetti, no livro que ele tem, Quem Tem Medo da Obsessão, ele traz até uma colocação fazendo uma analogia com as neuroses e psicose. Obsessão simples é neurose e a fascinação desencadearia uma psicose, né, que é um transtorno mais grave. Ou seja, dizia ele, o neurótico constrói castelo nas nuvens. O psicótico, aquele que acredita tanto que mora nesses castelos. Ele acha que aquilo é verdade e mora no castelo. E quem cobra o aluguel é o psiquiatra, né? Ou o psicólogo, ou do gênero, né? Da área, né? Tem alguém aqui? Não, né? Briguem com o Richard Simonetti, não comigo, né? E a subjugação é quando esse controle sobre a pessoa já está tão severo que a pessoa praticamente vira um joguete. Encerraremos voltando aos filmes, né? Inimigo Meu foi o primeiro que a gente começou. Inimigo Meu, estão ali os dois já numa situação de mais amigos, mas tinha uma particularidade, né? Esse extraterrestre confidenciou ao outro de que estava grávido. Sim, porque lá, né, era os machos que engravidavam.
e ele estava grávido e ia ter o bebê e não ia ter condição de ter esse bebê sozinho. Possivelmente ele morreria durante o parto, o que de fato aconteceu, né? Ele desencarna durante o parto, e quem tem que tomar conta da criança? Quem tem, né? O que ficou ali, o terráqueo que ficou ali encarnado, né? Olha só que aproximação. É exatamente algo bastante, um pouquinho semelhante que aconteceu com Adelino, né? E Segismundo, né? Vejam esse filme, a gente encontra no YouTube. E o caso do Eric Lomax e Nagase Takashi. O que aconteceu com esses dois? Bom, vou matar um pouquinho do filme, mas é por uma nobre causa, né? Aqui eu não estou matando a cobra, nem exterminando o veneno, né? É só dando um gostinho a mais, eu sei que vocês verão o filme. Bom, aconteceu o seguinte, Eric Lomax ficou com uma ideia fixa, depois que passou a Segunda Guerra Mundial, ele voltou para a Inglaterra, mas ficou com aquela ideia fixa, eu tenho que exterminar meus inimigos, eu vou encontrar um a um, aqueles que me torturaram, vou acabar com eles, né? E saiu procurando as pessoas, e num dado momento encontra o Nagase Takashi, que ficou naquela área da estrada de ferro, ele caiu em si, notou que tinha feito tanto mal, que ele estava ali ajudando aquelas famílias daquele entorno, a quem ele prejudicara quando estava a serviço ali do exército japonês. Então ele ajudava, ele era um benfeitor, estava ali ajudando os familiares, os descendentes. Quando o Eric Lomax encontra com ele, tem um choque de realidade. Porque ele mudou aquele ser humano, que ele era o tradutor, né? Que vocês virem o filme, verão que ele era o tradutor, né? Mas também participava dos processos de tortura. Ou seja, ele tinha se transformado numa pessoa boa. E estava também com um drama de consciência, né? Chorou ao encontrar com o Lomax, né? E reata uma amizade, onde um velho, né, apoiou-se no outro para continuarem sua trajetória, né? Uma amizade que foi reatada em vida, isso é um fato real, isso aconteceu. O filme é romanceado, naturalmente, mas isso aí está em livros, está escrito, e são os fatos históricos que aconteceu com eles. E não pode acontecer conosco? Não pode acontecer com qualquer um de nós? Pode. Não engravidar, homem engravidar, a ciência ainda não chegou nesse ponto, né? Mas essa segunda história é bem possível que aconteça, né? Derrotei os inimigos. Já pensou se nós derrotássemos todos os nossos inimigos? O que faríamos? Hoje eu vou acordar, quem que eu vou perturbar hoje? Vou ligar para fulano para passar um trote? Vou, né, aborrecer minha esposa? Vou chamar meu filho e tal? Não. Hoje não tem ninguém para aborrecer. Que coisa chata seria a vida se não tivesse alguém para pegar no pé no nosso estágio atual, né? Ideal é que a gente não pegue e não pede ninguém, só seja amor, só abraço. Não é o que de fato acontece no nosso estágio evolutivo. Nós acabamos atritando nossas arestas, né? Mas derrotei os inimigos, e agora? Né? Acabaríamos talvez como esse Batman aí, né? Vendo TV gordo, né? Ali tomando seu refrigerantezinho, né? Na melhor das hipóteses, né? E na parede estão ali seus troféus, né? A capa do Coringa, ele está pisando em cima, usou para pisar em cima, é isso mesmo, eu que não sou muito afeito ao Batman, né? Mas tá ali, tem aqui, esse aqui é de quem aqui? O guarda-chuva do Charada, né? Do Pinguim, né? E ali aquela medalhazinha era do Charada, né? Do cara coroa. Ali o Robin, o retratinho do Robin, saudoso, né? E a manchete de jornal dizendo que ele acabou com todos os inimigos. E ele ali sem ter o que fazer, né? Seria muito chato, a gente tem que ter sempre o que fazer na vida. Ele naturalmente não aprendeu ainda a abraçar, né? Mas nós podemos aprender a abraçar, estender a nossa mão àquele que fora um dia nosso inimigo. É o ideal. Praticando a lei de amor. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Né? Um ensinamento sábio, né? Está lá na codificação espírita. Então, agradeço a todos, né, por esse tema tão complexo, mas tão necessário, né? E nós não podemos perder a nossa encarnação simplesmente com rusgas, com atritos. Nós devemos nos abraçar mais, nos perdoar mais e assim por diante. Que Jesus possa nos orientar nessa empreitada difícil. Grande abraço a todos.